Salve galera do canal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós vamos continuar a nossa série Conhecendo Filósofos e nós já falamos aqui sobre Aristóteles, Platão, Sócrates e hoje nós vamos falar sobre Diógenes, o cínico que fundou a corrente filosófica do cinismo. Mas antes peço que se inscrevam no canal, que deixem o like aí embaixo. Vamos lá. Diógenes nasceu numa colônia grega, a cidade de Sinope, que ficava na Ásia Menor, em 412 a.C. e morreu em 323 AC, com 89 anos, em Corinto. Bom, Diógenes foi exilado de sua cidade natal, Sinope, e se mudou para Atenas, onde teria se tornado discípulo de Antístenes, um antigo pupilo de Sócrates. Ele se tornou um mendigo que habitava as ruas de Atenas, fazendo da extrema pobreza uma virtude. Diziam que ele vivia num grande barril, no lugar de uma casa, e andava pelas ruas carregando uma lamparina durante o dia, dizendo que procurava um homem honesto. Oi, aqui é a Carol e hoje eu vou falar um pouco sobre os sofistas. A minha escolha foi baseada no fato de que, no meu ponto de vista, os sofistas foram um dos pensadores mais inteligentes que temos conhecimento, até hoje. Claro que isso é algo muito subjetivo, eu me identifiquei muito com os sofistas porque eles não têm uma verdade absoluta e eu vou explicar um pouco mais sobre isso. A maioria desses pensadores estiveram na cidade de Atenas e são reconhecidos de uma maneira, podemos dizer, negativa. Isso se dá devido às duras críticas que eles receberam de Sócrates e seu discípulo Platão. Os sofistas eram separados em grupos: os mestres, erísticos, sofistas políticos e sofistas naturalistas. Eles viajavam de cidade em cidade, realizando aparições públicas para atrair estudantes, de quem cobravam taxas para oferecer-lhe educação. Protágoras, que se encontrava no grupo de sofistas mestres, tem uma frase muito conhecida que é: o humano é a medida de todas as coisas. Ou seja, tudo é relativo, tudo depende de quem fala. Não existe verdade nem falsidade, bem ou mal. Nós que determinamos o que é certo e errado. Isso tem o nome de relativismo. Protágoras, por isso, é conhecido como o pai do relativismo. Muito que sabemos desses pensadores está contido nos diálogos platônicos e nos escritos aristotélicos, mas o que temos conhecimento é que eles eram habilidosos oradores contratados para ensinar retórica para fins políticos. Olá, tudo bem? Aqui é o Caio. Nesse semestre, conhecemos diversos filósofos e correntes filosóficas, mas dentre todos, o que me mais fez refletir sobre o mundo em que vivemos foi a escola filosófica criada por Zenão de Cício, em Chipre, a escola estoica. Para o estoicismo, o homem deve viver segundo o que é natural. Seguindo essa ideia, as coisas estão determinadas pela sua natureza. Assim, o homem deve aceitar a natureza, seu destino, e cumpri-lo, o que seria considerado certo. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha vontade ou a capacidade de pensar no que é certo e o que é errado, mas que ela deve aceitar o que é inevitável. Bom dia, tudo bem? É o Arthur Ribeiro do primeiro ano e vamos para mais um podcast. Nessa semana, iremos falar de um assunto que foge um pouco da crise que estamos passando com essa nova pandemia e que, com o tempo, comecei a gostar e ficar muito interessado quando passar nas aulas de filosofia. Quando eu penso em filosofia, penso em diversos grandes filósofos, como Sócrates, Platão e Pitágoras. Entretanto, tem um que eu nunca esqueço e que mais me identifico, o famoso Aristóteles, ou o Estagirita, considerado o fundador da ética. A sua busca pelo conhecimento me inspira. Só de imaginar que as suas ideias ajudaram e ajudam até os dias de hoje a desvendar áreas da física, política, a lógica e diversas outras matérias que antigamente nem existiam, eu fico fascinado. Apesar de ser um mero estrangeiro na cidade de Atenas, ele mostrou sua imensa capacidade e com apenas 17 anos entrou na academia de Platão e foi seu discípulo favorito, se destacando dos outros alunos. Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é Yasmin. Durante esse ano, vimos muitos assuntos em filosofia, mas entre todos eles, Platão foi o que mais me chamou a atenção por sua concepção de dois mundos, o sensível e o inteligível. Platão, cidadão ateniense, foi discípulo de Sócrates. Ele viajou pela cidade-estado, difundindo seu conhecimento e fundou a Academia de Atenas, primeiro centro de pesquisa filosófica.
Platão confiou no diálogo a expressão e transmissão de sua filosofia. Bom dia, Raquel. Para o meu trabalho, eu escolhi o filósofo Sócrates por causa de duas de suas frases mais famosas. Só sei que nada sei, e sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Me ajudou bastante na minha vida, me tornando bastante humilde, fazendo que eu aprendesse muito mais. Uma das primeiras perguntas que devemos fazer é quem foi Sócrates. Sócrates foi um filósofo da Grécia Antiga que nasceu em Atenas, no ano de 470 a.C. Filho de um pai escultor e pedreiro e de uma mãe parteira. Sócrates costumava passar horas mergulhando em seus pensamentos, e quando não estava meditando solitário, conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Oi Raquel, bom dia, tudo bem? É a Laura do primeiro ano e apesar de todas as complicações esse ano, está sendo muito bom ter aulas de uma disciplina nova, aprender como as pessoas pensavam há tanto tempo. Confesso que no começo foi bem difícil, pois não entrava no personagem, não pensava como se estivesse vivendo o que eles viveram e acabava mais decorando do que entendendo. O primeiro filósofo que fez meus pensamentos voltarem no tempo foi o Sócrates, pai da filosofia clássica. Não é para menos, né? O seu método de ensino é realmente um dos melhores que já conheci. Ao invés de simplesmente transmitir suas ideias, ele construía o conhecimento, valorizando as questões humanas. Apesar de ser considerado nada atraente, Sócrates era muito humilde. Ele foi nomeado pelos deuses o mais sábio, mas ele próprio julgava não possuir conhecimento. Era apenas uma pessoa comum, com o propósito de buscar a verdade, e fez de tudo para provar que estava certo. Racionalismo. O racionalismo foi uma corrente filosófica muito importante da modernidade. Como concepção de conhecimento filosófico, o racionalismo começa a se formar durante o renascentismo, mas as suas primeiras origens podem remontar à filosofia grega, com as teses idealistas platônicas e a concepção do princípio da causalidade. O racionalismo tem como principal objetivo teorizar o mundo de conhecer os seres humanos, não aceitando qualquer elemento empírico como fonte do conhecimento verdadeiro. Para os racionalistas, todas as ideias que temos têm origem na pura racionalidade, o que impõe também uma concepção inatista, isto é, de que as ideias têm origens inatas no ser humano, nascendo conosco em nosso intelecto e sendo usadas e descobertas pelas pessoas que fazem melhor uso da razão. São considerados filósofos racionalistas Descartes, Spinoza e Leibniz. Entre eles, a gente pode considerar um dos mais importantes que foi conhecido como o primeiro grande racionalista, René Descartes. Ele defendia tanto o racionalismo que o cogito cartesiano admite como conhecimento primeiro e mais bem fundamentado, o reconhecimento da existência com base no ato de pensar e não na vivência.